Como se tornar uma pessoa inteligente e deixar de ser chata. Esse é o tema do vídeo que eu quero trazer hoje para vocês, até porque ontem eu estava conversando com um certo grupo de pessoa e tinha uma pessoa que ninguém estava aguentando mais. A pessoa era muito mala, muito chata. E eu fiquei pensando, poxa, é só ela aplicar algumas coisas na vida dela que ela vai mudar. Eu fiz isso na minha vida, teve um período da minha vida que eu mesmo estava percebendo que estava muito chato, as pessoas estavam me evitando. E eu vou citar para vocês agora o que eu fiz que mudou tudo. A primeira coisa que a gente precisa entender é que para a gente parecer interessante, a gente não tem que ficar falando o tempo todo. Já vi no grupo de compartilhamento, geralmente tem um líder e ela dá um tempo para cada pessoa falar. Só que tem pessoas que falam da tua vida toda e ali não é o local para isso. Você está precisando desabafar, conversar, procura um psicólogo, alguma coisa assim. Mas as pessoas ali não querem falar e não dá tempo de outros falarem. Então, não é no teu muito falar que você vai se tornar algo interessante, que você vai ter uma história bonita. De repente a história você acha que é legal para você, a tua história, mas para outro pode ser chata. Então você tem que limitar o que você fala. Você precisa aprender a desenvolver atitudes que façam com que as pessoas queiram ficar ao seu lado, fazendo com que as pessoas te respeitem e gostem da sua companhia. Fora isso, se você vê que as pessoas estão fugindo, você não está sendo interessante, você está sendo mala. Então tem que se ligar nisso. E uma das coisas que você precisa ter em mente é que você precisa ter assuntos. Não ter somente um assunto. Eu conheço pessoas que só têm um assunto. E essa pessoa de ontem, ela só tem o mesmo assunto sempre. Na mente dela, parece que ela está falando para pessoas diferentes, mas sempre está falando a mesma coisa. Por isso se tornou uma pessoa chata. Então leia livros, veja vídeos, procure saber um pouquinho de cada coisa, sabe? Diversos assuntos, para que você não venha ficar boiando. Pelo menos alguma coisa você tem a acrescentar. Vou dar aqui um exemplo de quando eu estava conhecendo a minha esposa. Foi na época de Orkut, MSN, os mais antigos vai saber. E eu não tinha contato nenhum com ela, estava conhecendo, falei, caramba, o que eu falo com ela? Muito tímido na época, né? E aí eu tive uma ideia brilhante de um livro que eu li emprestado por um amigo meu. E uma das dicas que o livro me dava é que eu tinha que examinar as redes sociais daquela menina, que era o Orkut na época. Tinha um lance lá no Orkut que as pessoas gostavam, tipo comunidade, ia lá e curtia. E aí eu vi que ela gostava de algumas coisas, falei, interessante, ela gosta de plantas, ela gosta muito de trabalho, ela posta muita coisa do trabalho. E foi assim, cara, no primeiro encontro. Conheci, me apresentei, e aí comecei a falar, né? Falei, e aí, você curte o quê, tal, não sei o que, não sei o que lá. Ela automaticamente começou a falar filme, planta, tal. Só que eu via que ela colocava muita coisa sobre planta. Eu não tinha ideia nenhuma de planta, sobre falar disso. Eu fui fazendo o quê? Eu fui perguntando e ela foi falando. Quando chegou na parte de trabalho, que eu perguntei o que ela trabalhava, ela nem sequer ousou perguntar o que eu trabalhava. Só ela que falava. E eu falei, pronto. Eu só fiquei ouvindo. E ela falava. Eu ia lá, fazia mais uma pergunta e o clima fluiu. Ela gostou da minha companhia porque eu fiquei ouvindo ela falar. Então assim que tem que ser. Eu poderia chegar ali e ficar rotando um monte de coisa sobre mim. De repente eu saí como chato pra ela. E funcionou, cara. Entende? Eu não sabia nada, o pouco que eu sabia foi que eu pesquisei para conquistar ela. Falei algumas coisas de algumas plantas, tá, que eu pesquisei antes, mas eu não entendia nada de planta. Isso é saber um pouquinho de cada coisa, para você ter um ambiente agradável e favorável a você. Mas você entende que eu fiquei ali ouvindo ela, esperando ela falar aquilo que ela gostava, não deixava de gostar, entendeu? Aos pouquinhos eu fui falando também das coisas que eu gostava, e assim tem que ser. Muitas das vezes você tem que ouvir mais do que falar. Deixa a pessoa falar, deixa a pessoa se comunicar, que a tua oportunidade de falar vai vir, fica tranquilo, vai ter uma hora que você vai falar. Outra coisa é respeitar a opinião alheia. Entenda, respeitar não faz com que você precise acreditar naquilo. Não que você não acredite, você vai ficar argumentando, não, isso é errado, não deveria ser assim. Cara, você vai ser um mala, um chato. Então, se você está conversando com a pessoa vai falar alguma coisa contrária àquilo que você acredita, beleza, deixa ela perguntar, faz pergunta, mas por que você acredita nisso? É mesmo? Como é que é? Tal, não sei o quê. E aí a pessoa vai falando aquilo tudo e depois, se você quiser, fala, pô, eu tenho uma linha de pensamento assim e tal. E vai depender da reação da pessoa. Se você vê que a pessoa, né, fechou a cara, alguma coisa assim, você muda o discurso, muda o assunto, não precisa ficar debatendo, batendo de frente. Você vai estar ali para conversar, para criar um diálogo com as pessoas. Não tá ali para brigar, para debater, até porque debate é uma coisa horrorosa, ninguém sai do lugar. Quem gosta de debater é esses caras de internet aí que tá lucrando com isso, tá ganhando audiência. Fora isso, você só vai ganhar inimizade. Então fuja de debate, entendeu? Se aproxime das pessoas, pergunte, deixe as pessoas falar a opinião dela, fale sua opinião também com respeito, respeite também a opinião da pessoa e você vai vir tranquilo, em paz, não vai sair com um cara chato. Todo mundo tem o direito de pensar diferente, lembre-se disso. Mas uma coisa é evitar o exagero. Você precisa ter um bom senso quando você está demais. Seja em brincadeira, seja qualquer coisa. Você está percebendo que está falando, as pessoas não estão gostando. Você está brincando com uma pessoa e a pessoa está fechando a cara.
para. Eu lembro de um camarada que eu tava conhecendo com um grupo de amigos, e aí botaram um apelido no cara lá, e aí todo mundo começou a encarnar no cara, só que depois passou, foi aquele apelido de 2 dias. Mas aí eu não tinha afinidade com o camarada, não sabia nem o nome dele. Toda vez que eu falava com ele, eu falei, ei, fulano, e aí tal, chamava pelo apelido. E o cara ia me cumprimentando, até que chegou uns dias que o cara já começou a ficar mais sisudo, teve um dia que ele fechou a cara por completo. Ele não precisou me dar um fora, não precisou falar nada, foi o suficiente. Eu nunca mais chamei ele pelo aquele apelido. E aí o que acontece? O rosto da pessoa, a fisionomia da pessoa comigo mudou. Toda vez que eu falava com ele, chamava pelo nome, ele vinha, ria, brincar comigo. Por quê? Porque o cara não queria que isso me intimidade. Então eu tive que perceber o meu limite e parar. Mas tem pessoas que não, já teve pessoas que ficou ali, ó, insistindo numa coisa que eu não gostava, até que chegou um dia que eu tive que dar um fora e até hoje a pessoa é estranha comigo, porque ele não teve o limite de parar. Eu também já cometi esse erro de não ter limite, de passar do limite, a pessoa chegar, me dar um fora, alguma coisa assim, e o clima ficar, né, tenso entre eu e essa pessoa. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Outra coisa que eu quero falar é sobre postura também. Você tem que transmitir respeito através da sua postura. Você tem que chegar no lugar. Eu chego no lugar com a minha esposa, com a minha filha, a gente fica lá no canto, falo com todo mundo, me apresento para quem eu preciso me apresentar e acabou. E ali eu vou conhecendo o ambiente, o local onde eu tô. Mas tem pessoas não, que já chega brincando, zoando. Eu não sou assim. Eu procuro chegar no ambiente, conhecer todo mundo. E eu lembro que a minha sogra, assim que me conheceu, né, passou mais ou menos assim alguns meses, ela virou para minha esposa na minha frente e falou assim, esse aí é um rapaz que você pode levar para qualquer lugar, que você sabe que vai se comportar, não vai fazer você passar vergonha. Tem pessoas que você está conhecendo há pouco tempo, que você leva no grupo de amigos, o camarada chega lá, faz uma vergonha, né, ou bebe demais, fala alguma besteira, alguma coisa, você que fica com a cara limpa lá. Então, ela virou para mim e falou isso, eu não me esqueço, eu trago isso até os dias de hoje. Tenho que chegar no ambiente, principalmente ambiente novo, chegar com postura, observando, falando pouco e ouvindo mais. Principalmente na hora de brincar. Se você chega num local que você não conhece ninguém, sair brincando, aí pega mal, né? Uma vez uma pessoa que nem me conhecia foi na pilha de um amigo meu, falou assim, aí, é aniversário, tá sobrando coisa pra caramba, toma aqui um saco plástico, leva aqui as coisas pra casa. Eu fiquei olhando serinho pra ele assim, falei, não, muito obrigado, não quero não. Ele ficou tão sem graça, acabou. E até hoje eu não dou confiança pra ele quando eu chego nos locais que ele tá. Por quê? Não me conhecia, veio brincar comigo através de um amigo meu que já tinha essa liberdade. Inclusive, até essa pessoa que tinha essa liberdade não tem tanta liberdade assim, porque eu fui cortando, que é uma pessoa também sem limite. Então, cuidado com as brincadeiras. No trabalho, se você chegar no dia já do teu trabalho, você não sabe como é que a pessoa acordou, já chega zoando, encarnando, tu vai tomar um fora. Aí você vai falar, pô, fulano acordou com o pé esquerdo. Lógico, você não sabe como é que a pessoa tá, vai chegar brincando. Já aconteceu comigo de, num dia de trabalho, a gente tá rindo, brincando, eu ir pra casa, eu me aborreci com a minha esposa, no outro dia eu voltar como? Com um bico desse tamanho, e se alguém passasse por cima de mim, eu ia dar uma patada. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Cuidado com as brincadeiras. Seguindo isso, tome cuidado também com as influências, porque como esse camarada aí do bolo, ele foi influenciado pelo meu amigo, falou um monte de besterol e até hoje a gente não tem uma boa amizade, um bom relacionamento. Então tome muito cuidado com quem tem influenciado você, porque às vezes você é um camarada tranquilo, de boa, mas a pessoa te influencia, você vai lá, começa a falar um monte de besterol, você acaba saindo como um cara chato, um cara idiota. Não porque você é, mas você está na companhia de pessoas idiotas, você está sendo influenciado e acontece isso. Na minha juventude eu andei com 3 pessoas idiotas. E eu não concordava com o que elas faziam, mas às vezes eu estava ali no meio e as pessoas me colocavam como um idiota também. Por quê? Porque eu estava ali misturado, sendo influenciado. E aí você acaba sendo um chatão, um mala, porque você anda com mala, com chatões também. Então tome muito cuidado com quem está influenciando você. Procure influenciar as pessoas com coisas boas e sadias, tá ok? Seja útil para as pessoas, ajude as pessoas, principalmente as pessoas que precisam, os necessitados. Tá precisando de alguma coisa, um vizinho teu, um amigo, sei lá, vai lá e ajuda. Mas não ajuda esperando nada em volta, não. Não, olha só, tô te dando isso, mas em breve, se eu precisar de você, tu vai ter que me ajudar. Esses dias eu vi de uma pessoa, pô, fulano de tal, virou as costas para mim, ajudei aquele camarada pra caramba, agora que eu precisei. Cara, ajudou na expectativa de conseguir algo lá na frente. Quando eu dou alguma coisa para alguém, eu não fico esperando nada em troca. A não ser que seja assim, eu empresto um dinheiro, ó, falando, esse dinheiro aqui eu vou precisar, tá? Mas quando eu dou o dinheiro, acabou, esqueço que eu fiz aquilo ali. Então, não seja aquele cara mala, mau caráter, que ajuda as pessoas, fica jogando na cara, falando para todo mundo que você ajudou. Se você é esse tipo de pessoa que faz essas coisas, sabe que deve ter pessoas fugindo de você. Pessoas que às vezes até quer te pedir ajuda, mas não pede porque sabe que você é um mala. Você vai sair falando para todo mundo que ajudou ela. Toma cuidado com isso. Fuja também de brigas e discussões.
Não vale a pena você ficar brigando com as pessoas, brigando com o teu vizinho, brigando com o teu amigo de trabalho. Seja uma pessoa do bem, uma pessoa tranquila. Ninguém gosta de andar com pessoas brigonas. Se você vai na festa com um camarada, que sabe que o camarada vai arrumar confusão, você vai evitar. Eu tinha um primo meu que ele era assim na nossa época de juventude, só arrumava confusão. Quando a gente ia sair, a gente evitava de chamar ele. Quando ele ia, a gente tinha que ficar controlando ele, porque bebia demais e arrumava confusão com todo mundo. Era um mala, um chato, uma pessoa que não era confiável. Então, não seja uma pessoa brigona. Aprenda a controlar o poder do silêncio também. Quando você chega no ambiente, se você vê que você tem que ficar quieto na sua, evita, não fala, porque senão você vai falar besteira. Fala só quando tiver oportunidade. Se alguém está te perturbando, pisando no teu calo, não sai falando para todo mundo sobre essa pessoa. Ou então chega para a pessoa e conversa. Mas se você vê que realmente não dá, é melhor ficar em silêncio. Em muitos momentos da nossa vida, o silêncio demonstra maturidade, controle emocional e paciência. Então, mantenha o silêncio nas horas certas. E por último, cuide da sua aparência. Cuide da sua beleza. Não estou dizendo como na academia aí, que a galera quer ficar tudo shapeada, aquilo tudo, né? Essa beleza louca da galera aí fora, que todo mundo tem que estar fininho, que todo mundo tem que estar do jeitão, não sei o quê, cortinho na régua. Não, eu tô falando sobre você cuidar da sua aparência, seu rosto. Se você é fofinho como eu, assim, beleza, procure usar uma roupa bem passada, escove seus dentes, penteia seu cabelo, entendeu? É isso que eu tô falando. Se você tem um problema no estômago, usa uma balinha, entendeu? Para não sair mau hálito, vai no dentista, faz o que tem que fazer, cuide dos seus pés, passa um purvilho antes de colocar uma meia. Cuide da sua aparência, para que você não seja aquele mala, aquele cara que não fala assim, ih, cara é 3 em 1, boca, sovaco e pé, né? Tô falando de caatinga. E aí as pessoas vão começar a zombar de você e debochar. Eu tô te falando que eu já cansei de ver na vida real, no trabalho, no grupo de amigos. Isso acontece. As pessoas não vão chegar até você e vai falar, fulano, você tá com mau hálito na boca. Ela vai chegar para outra pessoa vai levar para outra pessoa. Daqui a pouco tu vai estar com a fama aí de bafudo e ninguém sabe. E todo mundo vai fugir de você. Então, procure cuidar da sua aparência, da sua beleza. Isso faz total importância. Principalmente quando você chega a algum lugar que você vai comprar alguma coisa, se você chegar tudo bagunçado, o vendedor não vai te levar a sério. Não deveria ser assim, mas infelizmente o ser humano é assim. Então, procure cuidar de você, da sua aparência, para manter o respeito, não ser uma pessoa mala, chata e rejeitada, tá ok? Eu vou ficando por aqui, espero que você tenha gostado desse vídeo, se inscreve no canal para mais vídeos, porque toda semana eu vou trazer vídeo falando sobre o nosso cotidiano, nosso dia a dia. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve no canal para fazer parte da família. Fica com o meu abraço e até o próximo vídeo.